Fotos congelam histórias e inspiram sentimentos diversos, porém, algumas histórias são tão perturbadoras que nunca deveriam ter sido eternizadas. Fotos são geralmente associadas a um momento de felicidade, sejam esses um encontro com amigos, uma viagem de tirar o fôlego, o show do seu artista favorito ou até mesmo uma viagem para a praia. Porém, algumas fotos carregam segredos perturbadores, ocultos a olhos leigos. Mas que fotos são essas e que segredos bizarros são esses? É o que veremos hoje. No dia 18 de maio de 1980, o grande vulcanólogo David Alexander Johnston dizia suas últimas palavras. Johnston era um renomado vulcanólogo que fazia parte do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Sua primorosa carreira o levou a estudar grandes monstros da natureza, como o vulcão Augustine, no Alasca, o campo vulcânico de San Juan, no Colorado, e diversos outros vulcões inativos por todos os Estados Unidos. Johnston era descrito como talentoso, alegre e extremamente meticuloso em seus estudos, sendo fortemente elogiado por seus companheiros de trabalho. Ele era muito conhecido por suas análises de gases vulcânicos e como as mesmas influenciavam grandes erupções. Por esbanjar excelência em seus inúmeros trabalhos, Johnston convenceu autoridades locais do Parque Santa Helena a fecharem o local para visita. As autoridades se mostraram incomodadas com a decisão do vulcanólogo, visto que havia pressão vindo das pessoas que frequentavam o parque para a reabertura do local. Porém, na manhã do dia 18, a 10 quilômetros de distância do grande monte Santa Helena, em um posto de observação, Johnston é a primeira pessoa a relatar a fatídica erupção. Em poucos segundos, Johnston foi varrido pela avalanche violenta do vulcão. To 1,000 degrees centigrade. And where we're standing right now, what might be the consequence? I wouldn't want to be here to talk about it. We'd probably be killed. Essa foi a famosa foto tirada do homem 13 horas antes do desastre natural. Após a explosão, equipes de resgate procuraram incansavelmente, mas ainda assim foi uma missão impossível achar o corpo do vulcanólogo. Anos depois do ocorrido, Johnston recebeu diversas homenagens, sendo reconhecido como um verdadeiro herói, pelas mesmas autoridades que o pressionaram tempos antes. 18 anos depois, no Monte Santa Helena, também houve uma explosão, na Irlanda do Norte, em Omagh. Dessa vez, ao invés de algo natural e previsível, foi algo secretamente premeditado por um grupo paramilitar, que se opôs ao processo de cessar-fogo iniciado no Acordo da Sexta-feira Santa, em 1998. O acordo consistia em uma reunião dos líderes irlandeses e governo britânico para cessar os conflitos nacionalistas da Irlanda do Norte. Porém, em um ato rebelde e errôneo, o grupo paramilitar nomeado como IRA carregou um carro comum com 225 kg de explosivos caseiros. No mesmo dia, foi tirada essa foto. Bizarramente, o carro com o maior destaque da foto era justamente o carro carregado de explosivos. Apesar do material arcaico, o estrago ainda foi muito grande e considerado um dos maiores da história do conflito irlandês, com um agravante de cessar fogo proposto pelos líderes em reunião. Com todos os holofotes para si, o ataque recebeu uma repercussão necessária para que todas as autoridades colocassem extrema pressão no grupo paramilitar, buscando inviabilizar todas as suas atividades. Em algumas alegações foi dito que o objetivo do ataque era prejudicar somente comércios locais, porém os militantes encarregados da manobra sofreram com um grave erro de comunicação, não colocando o carro no local planejado. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, fotografias podem ser usadas para eternizar grandes viagens. E se você não nasceu ontem, você deve saber que, quando se é o filho de uma pessoa poderosa, de muitos contatos e recursos quase infinitos, viagens são coisas simples de se fazer e podem acabar se tornando algo chato. Você tem que concordar comigo que se você tivesse a possibilidade de ir para qualquer lugar, seria meio desinteressante conhecer os pontos turísticos mais comuns do planeta. E foi isso que fez Michael Rockefeller. Com o currículo de dar inveja, Rockefeller era o quinto filho do governador de Nova York e futuro vice-presidente Nelson Rockefeller. So help me God. So help me God. Durante toda a vida, o rapaz teve acesso ao ensino de ponta, estudando durante a juventude em escolas como The Buckley School, posteriormente sendo graduado em História na Faculdade de Harvard. Após demonstrar excelência em sua vida acadêmica, Rockefeller partiu em expedições pelo mundo e seu objetivo principal foi explorar a Nova Guiné holandesa.
Durante seu tempo estudando e praticando profundamente a cultura local, se propôs a estudar uma tribo de nome Asmat, comumente encontrada na região sul da Nova Guiné holandesa. Rockefeller, em carta, escreveu o seguinte: "Estou tendo um momento exaustivo, mas muito emocionante aqui. Os Asmat são como um enorme quebra-cabeça com variações nas peças, mas a viagem está me permitindo compreender." Porém, no dia 17 de novembro de 1961, Rockefeller e um amigo antropólogo holandês estavam em uma canoa bem equipada a uma distância de 5 quilômetros da costa, quando por advento do destino sua canoa sofreu algum problema e rapidamente começou a encher. Os experientes guias que estavam dentro da canoa se jogaram na água e partiram em busca de ajuda. Rockefeller, muito tempo à deriva e se distanciando cada vez mais, concluiu com seu amigo que conseguiria nadar até a costa, mesmo que tivessem se distanciado 14 quilômetros a mais desde a última vez que conferiram. Aqui é onde começa a ficar curioso de fato. Com a distância cavalar entre a canoa e a costa, muitos dizem que Rockefeller pode simplesmente ter sido acometido por exaustão, exposição ao sol, afogamento ou até virado comida de algum animal marinho com 10 vezes o tamanho dele. Depois de sua arriscada decisão, que resultou em seu desaparecimento, os maiores portais de notícia do mundo passaram a cobrir o assunto incessantemente. Apesar de longas e intensas buscas, não tiveram nem sequer um sinal de Rockefeller, e assim, em 1964, foi legalmente declarado como morto. Porém, começaram rumores de que a distância entre a canoa e a costa não eram tão gritantes assim, fazendo com que Rockefeller conseguisse chegar sim até a costa. E como o canibalismo ainda se fazia presente na tribo Asmat, em algumas áreas foi especulado que, na chegada da costa, Rockefeller se viu diante dessa pequena parcela que ainda se alimentava desse modo não usual. 8 anos depois, com força, surgiu a teoria promovida pelo jornalista Milt McLean de que, se Rockefeller chegou até a costa, ele deu de frente com a tribo local chamada Old Jané. No ano de 1958, supostamente essa tribo teve indivíduos eliminados por uma pequena patrulha holandesa, dando assim a justificativa para uma vingança contra a tribo branca. Nesse sentido, Rockefeller teria se tornado uma vítima de um pequeno conflito do qual não tinha nada a ver. Existem milhões de teorias sobre o caso e ele permanece sem solução até os dias de hoje. Inclusive, existem livros muito bons sobre esse caso, detalhando e se aprofundando muito mais do que eu tô fazendo aqui nesse vídeo agora. Eu vou deixar os links aqui embaixo e eu espero que vocês vejam, se tiverem curiosidade, são realmente muito bons. Não existem só livros, né? Existem documentários extensos, dedicados somente a tentar solucionar o paradeiro do Rockefeller. Mas e você? O que você acha que aconteceu com esse doidão aí? Me conta aí nos comentários e aproveita que você vai descer pra comentar e dá um likezão, porque nem só de comentário viverá o homem. Dá o like, mano. Mas vamos voltar pra história aqui. Nossa história começa em junho de 1965, quando a família DeFeo, por força maior, é obrigada a buscar abrigo em uma pequena e pacata vila de Nova York. A família, que morava em um apartamento estreito no Brooklyn, agora se via feliz conquistando um casarão de 3 andares em uma vila bem localizada. No momento da compra, a família DeFeo tinha 4 filhos, Ronald Jr., John, Allison e Mark, e tinha um por vir que se chamaria John. Em sua chegada à nova casa, poderiam ser descritos como uma família comum, sem nenhum problema sério aparente. Porém, dentro da grande casa DeFeo, o pai demonstrava um comportamento abusivo e violento. O reflexo de sua conduta controladora e excessiva condenou o crescimento comportamental de seu filho Ronald, que era apelidado como Butch. Por ter sofrido muito na mão do pai e nem sempre ter irmãos para compartilhar do mesmo sofrimento, cresceu problemático e desenvolveu sérios distúrbios de personalidade. Com o nascer e crescimento de seus irmãos, Butch percebeu em seu pai um amolecimento, coisa que nunca houve na sua vez. Para amenizar os danos causados a Butch, seu pai tentava se redimir utilizando de bens materiais, como presentes caríssimos ou dinheiro, o que não foi uma decisão tão boa assim. Com o tempo, Butch foi ficando escandalosamente mais rebelde e incontrolável, não dando mais margem para ações dos pais. Assim, Butch teve livre espaço para desenvolver um lado sombrio de psicopatia. Em uma fatídica noite, todos os membros da família foram vítimas de Butch, sem muitas chances de escapar. Butch negou qualquer envolvimento naquele ato desumano, sendo que ele foi o único que conseguiu sair do local. We have no suspect at this time. We have no indication of the motive at this time. What about Ronald DeFeo, the son, the surviving son? Ronald is being safeguarded by the Suffolk County Police at this time. Why safeguarded? Why? Because the 6 members of the family dead, and we don't know why, and he's the sole remaining member. Is he also a suspect? Porém, no dia seguinte, Butch admitiu seus erros.
e foi a julgamento. Um dos argumentos de sua defesa foi que o rapaz sofria de insanidade e que ouvia vozes que o mandavam fazer isso, o que fez com que o mesmo fosse examinado. Foi sim constatado que Butch tinha transtornos mentais, mas ele sofria com um transtorno de personalidade antissocial, porém o mesmo tinha plena consciência dos seus atos errôneos. Assim, Butch foi condenado a 150 anos de prisão. Durante seu julgamento, que durou cerca de 3 semanas, a casa estava sendo renovada e negociada para comportar outra família. Com a chegada da nova família, em pouquíssimo tempo, foram relatados acontecimentos paranormais. No auge desses acontecimentos, a família conseguiu reunir uma equipe que tirou a seguinte foto. Rumores se iniciaram dizendo que o ser que aparece na foto é uma manifestação sobrenatural de John, o último filho da linhagem DeFell. Pouco tempo depois, a família literalmente fugiu de casa, largando absolutamente tudo para trás. Em julho de 1989, no estacionamento de uma pequena loja de conveniência, foi encontrada uma foto Polaroid, muito estranha, de 2 pessoas amordaçadas e aparentemente amarradas, como se tivessem sido sequestradas. Eram eles uma menina branca de cabelos castanhos escuros e um menino de cabelo aparentemente loiro e curto. Em um primeiro alarde, autoridades foram acionadas e investigações começaram a se entrelaçar. Alguns meses antes, Tara Leigh Calico, uma mulher jovem com bons hábitos de saúde, desapareceu após sair para andar de bicicleta pela estrada estadual 47 do Novo México, como fazia sempre de manhã. Dias antes de seu desaparecimento, sua mãe, Pat Dowell, a acompanhava, mas parou de fazer a mesma rota com a menina, desconfiando que estavam sendo perseguidas por um carro suspeito, aconselhando a filha a fazer a mesma coisa, evitando pedalar a mesma rota todos os dias, no mesmo horário. A filha não compreendeu a situação com a devida seriedade e permaneceu praticando a mesma rota todos os dias, até que o inevitável aconteceu. No dia de seu desaparecimento, ela avisou a sua mãe que se demorasse era para buscá-la, pois tinha planos de jogar tênis com seu namorado 12:30. Quando Calico não voltou, sua mãe estranhou e foi buscá-la, mas acabou não encontrando a menina. Muitos disseram ter visto Calico passando de bicicleta, mas ninguém viu o momento exato do sequestro. O mistério persistiu até o momento em que a Polaroid surgiu. A mulher que a encontrou disse que havia um furgão branco da Toyota sem janelas, no local onde a foto foi jogada. Assim que encontraram a fotografia, rapidamente televisionaram e acionaram a mãe de Calico para que pudesse ajudar a descobrir se aquela era ou não a sua filha. Diversas pessoas se juntaram para investigar a foto e, com a ajuda da própria Polaroid, foi descoberto que a foto foi tirada depois de maio de 1989, pois o filme usado na foto só estava disponível a partir daquele momento. Eu jurava de pés juntos que a menina da foto era sua filha, visto que ela dispunha de cicatrizes específicas que Calico também possuía, provenientes de um acidente de carro. Diversos órgãos investigativos analisaram a foto a fim de descobrir se era Calico de fato, mas deram resultados inconclusivos. Quanto ao menino, ao lado da suposta Calico, seus possíveis pais foram acionados, mas com as investigações avançadas, rapidamente foi descoberto que não havia nenhuma ligação entre os acionados e a criança. Até hoje não se sabe quem foi esse menino e de onde ele veio. O caso nunca foi solucionado e ninguém nunca foi de fato condenado pelo desaparecimento dos 2 indivíduos. Quanto a Calico, por uma falta de provas claras, não se sabe nem se ela foi sequestrada de fato ou se foi um desaparecimento voluntário. Mas fato é que a desconfiança de sua mãe quanto ao perigo iminente e a foto encontrada meses depois de uma mulher com as mesmas características de Calico nos fazem questionar o quão bizarros e insolucionáveis são os crimes cometidos quando ninguém está olhando. Mas enfim, se você gostou do vídeo ou tem alguma sugestão do que eu poderia falar aqui no canal, novamente me avisa aqui embaixo nos comentários que eu vou lá estar respondendo a todo mundo e ouvindo os pedidos de vocês. E se você quer saber como os comerciais podem ser tão perturbadores, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu preparei com extremo carinho e cuidado pra você, meu lindo. Obrigado e bye bye.